Olá! Estamos iniciando mais um episódio dos Minutos de Poesia, atividade que integra o projeto A Arte de Ler, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Objetivamos levar alguns minutos de apreciação literária por meio da leitura de poemas e pequenos trechos literários de diversos autores. Pretendemos, com este trabalho, compartilhar um pouco de arte e cultura, contribuindo com os índices de leitura e, principalmente, com a melhoria da qualidade de vida. Esperamos que apreciem. O nosso episódio de hoje, dos Minutos de Poesia, trará um pouco de Friedrich von Schiller para a nossa apreciação. Friedrich von Schiller foi um historiador, poeta e dramaturgo alemão que nasceu em 10 de novembro de 1759 em Württemberg, na Alemanha. Ele recebeu uma formação em psicologia e medicina, mas tinha um interesse especial em escrever peças teatrais e trabalhos teóricos. A vida de Schiller dividiu-se em 2 períodos e atividade dramática, separados por 10 anos de silêncio. Cada período de sua atividade dramática revelou pontos de vista diferentes no seu próprio desenvolvimento do trabalho dramático. O primeiro período enfatiza o seu ideal de liberdade moral. Este ideal surgiu de suas próprias experiências com a tirania e foi fortemente influenciado pelo idealismo kantiano. Schiller via em Kant o homem que salvara a liberdade. O princípio de liberdade moral, como posto por Kant, é o de que somente criando e atuando leis morais para si é que um homem pode se provar superior às leis da natureza, às quais permanece sujeito. Rejeitando as fronteiras que a natureza nos impõe, o indivíduo pode se tornar seu próprio mestre, garantindo-se liberdade moral. Em seus dramas iniciais, Schiller criou um mundo em que essas ideias adquirem uma vívida realidade. O dualismo é evidente no conflito entre o protagonista e as forças que lutam contra a sua liberdade. Este conflito trágico do protagonista serve para estimular o senso de liberdade moral e para inspirar a audiência por seu exemplo. O herói livremente escolhe uma situação trágica que lhe permite afirmar sua liberdade moral. É interessante pensar o quanto é atual o pensamento do Schiller para nós. O pensamento dramático do Schiller, de liberdade moral, durou até 1788, mais ou menos. Foi então que surgiram 10 anos de silêncio. Durante este hiato, Schiller foi constantemente assediado por débitos e doenças. Em 1791, ele foi atacado de pleurisia e pneumonia, das quais nunca conseguiu se recobrar plenamente. Sua única fonte de renda era de jornais, nos quais os seus trabalhos então eram publicados. Foi então que Schiller voltou suas atenções para se tornar um historiador profissional. Crê-se que ele não estava seriamente interessado na história por si mesma, mas para, através dela, reconstruir sua imaginação poética. História era intrigante para Schiller, porque ele preenchia uma lacuna em seu conhecimento. Ele conquistou um posto não remunerado como professor de história em Iena. Ele também se tornou familiar com os historiadores franceses e ingleses, como Voltaire, Watson, por exemplo. Todavia, em seus escritos, Schiller fortemente desprezava as fontes reais
e dava sua própria interpretação do momento histórico. Durante seu descanso dramático, Schiller também escreveu numerosos trabalhos teóricos sobre história e drama. Foi por essa época que ele divisou seu ideal de harmonia, um ideal que desenvolveria plenamente no segundo período de atividade dramática. O ideal de harmonia ligava-se diretamente à beleza, como sendo uma só com a natureza. Schiller cria que a beleza aparece quando a perfeição de um objeto aparece como natureza. Uma ação moral torna-se uma ação bonita apenas quando se assemelha a um efeito espontâneo da natureza. Beleza moral é quando o dever se torna uma segunda natureza. O dever precisa se tornar segunda natureza, porque senão ele constrangeria, segundo Schiller, a natureza e negaria sua liberdade. Uma alma bonita é quando o senso moral em uma pessoa tomou tal controle de todos os seus sentimentos que pode confiar à vontade às emoções. O ideal de harmonia ocorre quando beleza é una com natureza. Schiller produziu um vastíssimo material, incluindo teatro, prosa, poesia, filosofia e história. É muito conhecido, e acredito que vocês conheçam, o poema Ode à Alegria, o qual integra o movimento final da Sinfonia número 9 de Ludwig van Beethoven, já compartilhado em outro episódio destes nossos minutos de poesia. Separamos para o episódio de hoje o poema 3 Palavras de Força. E o Schiller nos diz assim: há 3 lições que faço, com a pena de queimadura profunda queimando, deixando um rastro de luz santa. Um peito palpita em toda a parte mortal. 10. Esperança. Se há nuvens, se houver decepções e ilusões, decore franzida sua sombra é vã, que cada noite é um amanhã. 10. Fé. Onde quer empurrar seu barco, brisas ou ondas, que rugido, Deus, não esquecer, governa o céu, e a terra, e as brisas, e pequeno barco. 10. Amor. E gosta de ser não só, que somos irmãos de polo a polo, e para o bem de todo o seu amor derramado, como o sol derrama seu amigo de luz. Cresce, ama, espera. Registre em seu ventre 3, e parece forte e sereno, forças onde outros possam ter destruído, luz, quando muitos vagar no escuro. Tivemos então o nosso Minutos de Poesia com Schiller e trazendo agora ao final essas 3 palavras de força que entendo sejam interessantes para o momento que nós estamos vivendo no nosso Brasil atualmente. Espero que tenham apreciado e nos encontramos no próximo Minutos de Poesia. Um grande e carinhoso abraço.